Olá, muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Está começando o seu AB1 dessa quinta-feira, hoje dia 27 de fevereiro. 11 horas e 48 minutos. Vamos juntos pela telinha da TV Asa Branca com muita informação. Também pelo G1 Caruaru e região e ainda pelo Globoplay. Vamos ver como é que está o clima aqui na capital do Agreste nesse instante? Olha aí, a previsão do tempo está dizendo que o dia deve ser de sol entre nuvens. À noite o tempo pode ficar parcialmente nublado, pode até chuviscar. Agora a temperatura está marcando 29 graus e a mínima não deve passar dos 20 graus hoje. E nessa edição, pessoal, nós vamos falar sobre uma polêmica que tem chamado a atenção aqui no Agreste do estado, hein? Agricultores da região denunciam a volta do funcionamento de turbinas eólicas após a suspensão da licença desse tipo de operação. Eles estão muito preocupados e reclamam dos impactos que essas torres provocam às comunidades. Eles dizem que sofrem com os danos provocados na saúde física e mental, além dos danos ao meio ambiente. E nós vamos trazer todos os detalhes daqui a pouco. Ao vivo com a gente no AB1 tem Franklin Portugal, Joel Almeida e Everton Freitas. Franklin vai tratar de um assunto muito sério e que acontece com muita frequência no carnaval. Casos de importunação sexual. Por isso é importante lembrar, esse tipo de prática é crime. Bom dia para você, Franklin. Muito bom dia para você, Almir, e um bom dia a todos que nos acompanham aqui no AB1. Está se aproximando, propriamente dentro do calendário oficial, o Carnaval 2025, e dentro do Carnaval ocorrem muitos registros de importunação sexual e parece que não é nada para dar tanta importância, mas se trata de crime. Anteriormente se pagava apenas uma multa, mas aí veio a lei e a lei regulamentou penas mais pesadas. Daqui a pouco a gente vai estar aqui tirando dúvidas e falando junto com a advogada especializada no tema. A gente vai estar tratando justamente desse assunto, Almir. Muito bem, Franklin. Nesse carnaval também é preciso ter cuidado na hora de fazer uso dos aplicativos para viagem. É necessário ficar atento para evitar golpes financeiros e outras situações complicadas também. Não é isso, Joel? Bom dia. Isso mesmo, Almir, bom dia para você, um ótimo dia para todo mundo que está conosco aqui no AB1. Essas precauções elas começam muito antes da viagem. Esse folião passageiro deve ter muita atenção na hora de contratar esse serviço, prestar atenção na foto do motorista, principalmente nas avaliações desse aplicativo, e também nos grupos de carona para evitar golpes, já que tem muita gente que utiliza desse período para poder fazer vítimas. Daqui a pouco eu volto com outras informações aqui no AB1. Ok, Joel. Everton vai dizer quais são os principais assuntos do nosso portal nessa quinta-feira. Inclusive tem orientações sobre como consultar o saldo e o extrato do FGTS. Bom dia, Everton. Oi, Almir. Bom dia para você, a todos que acompanham o nosso AB1. Lá no G1 a gente traz essas orientações, tendo em vista que desde o anúncio do governo federal, que informou que amanhã o presidente vai sancionar uma medida provisória para liberar recursos do FGTS para aqueles trabalhadores que optaram pelo saque aniversário, muitos deles estão com dúvidas em como realizar essa consulta. Atualmente existem 3 formas para consultar o saldo do FGTS, assim também como o extrato, aquele demonstrativo que mostra se as empresas estão ou não mensalmente depositando aquele devido valor na conta do trabalhador. Daqui a pouco então eu volto ao me explicando como que essa consulta pode ser realizada com total segurança para garantir que esses valores realmente estão na conta do trabalhador, Almir. Muito bem, Everton, Joel, Franklin, até daqui a pouquinho. E quinta-feira é dia de abrir o nosso consultório e fazer a sua pergunta aos especialistas. Hoje tem AB Saúde e nós vamos falar sobre os sintomas, os problemas e o tratamento do alcoolismo. Então, o Gessé Ascioli vai estar ao vivo no nosso consultório daqui a pouquinho para falar sobre esse tema do AB Saúde. Bom dia, Gessé.
Bom dia para você, Almir, bom dia para quem nos assiste. Pois é, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse tema, inclusive vai conversar com um especialista para tirar as dúvidas dos nossos telespectadores, das pessoas que mandaram mensagem para a gente. A gente vai trazer essas informações, responder essas perguntas sobre o tema, trazer mais detalhes sobre essa situação, né, que acomete aí parte da sociedade. A gente vai trazer mais detalhes daqui a pouquinho, conversando com um especialista, abrindo o nosso consultório do AB Saúde desta semana. Almir. Combinado, Gessé. Até daqui a pouquinho. Agora a gente vai para o intervalo e ainda nessa edição tem mais uma reportagem especial sobre maternidade. A Yali Guimarães vai falar sobre o puerpério, uma fase cheia de desafios para as mamães. O seu AB1 dessa quinta-feira começou, hein? E volta já, 11h54 agora. Estamos de volta com o seu AB1, 11 horas e 55 minutos. Vamos ver o movimento do trânsito nessa quinta-feira aqui em Caruaru. Vamos ver aí, ó. Então, a rua Vigário Freire, olha só a movimentação nesse instante. Muitos veículos seguindo ali rumo a Duque de Caxias e Avenida Rio Branco e muitos veículos à direita aguardando o momento para seguir caminho também, não é? É o pessoal que está na rua Capitão João Velho e a gente está vendo aí esse encontro nesse cruzamento aqui em Caruaru, imagens ao vivo. E agora vamos aos destaques do G1. Um homem foi preso, segundo a polícia. Ele é suspeito de ter agredido a companheira dele em Canhotinho. Everton Freitas está chegando com os destaques do nosso portal. Uma boa tarde para você, Everton. Oi, Almir. Boa tarde para você e a todos que acompanham o nosso AB1. Segundo a Polícia Militar, esse caso foi registrado já na madrugada de hoje na cidade de Canhotinho, aqui no agreste do estado. Esse homem que foi preso, ele é marido da vítima e, de acordo com a Polícia Militar, ele agrediu a mulher, quebrou diversos objetos que estavam dentro da casa e ainda tentou atingir ela com essa faca, que aparece nessa foto que a gente está acompanhando nesse momento no AB1. Ao G1, a Polícia Militar disse que foi acionada pela própria vítima que se escondeu na casa de uma vizinha ao ser agredida pelo homem. A PM também disse que a mulher relatou à equipe que o marido estava com raiva, quebrou os objetos dentro da casa, bateu em seguida nela e ainda jogou uma faca em sua direção. Ao chegar na residência, o policiamento encontrou o agressor dormindo no chão da casa, com alguns cortes em decorrência do material que ele mesmo danificou. A PM deu ordem então de prisão e levou ele até a Delegacia de Polícia Civil do município de Garanhuns, onde serão adotadas todas as medidas cabíveis, Almir. O combate à violência doméstica, o combate, o enfrentamento a esse tipo de crime, não é? Essa violência cometida contra a mulher. E a gente sempre traz essas informações aqui no AB1. Importante, não é? Aumentar o nosso nível de consciência em relação a esse combate. E para a gente mudar de assunto, no G1 tem informações sobre fenômenos da natureza também, né, Everton? Exatamente, Almir. Esse fenômeno poderá ser visto nos céus amanhã, sexta-feira, dia 28, em diversas regiões do país. É o alinhamento dos planetas do Sistema Solar, que estarão visíveis em um mesmo arco no céu noturno, algo que é conhecido como alinhamento dos planetas. Em Arco Verde, no sertão pernambucano, os moradores vão poder acompanhar esse fenômeno no Cruzeiro Novo a partir das 5 horas da tarde. A cidade é conhecida por ter um dos melhores céus para observação no país. O fenômeno, na verdade, de acordo com os especialistas, não se trata de um alinhamento de fato. Todos os planetas do Sistema Solar, incluindo a Terra, têm órbitas próximas a um mesmo plano, chamado de plano da eclíptica. Isso faz com que, da Terra, outros planetas sempre sejam visíveis na mesma faixa do céu. Nós recebemos um vídeo do Marlon Tenório, ele que é representante da Associação Astronômica lá do município de Arco Verde, que faz o convite para que amanhã o pessoal possa acompanhar esse fenômeno que é considerado raro. Estou aqui para convidar todos vocês para acompanhar um fenômeno super raro, um alinhamento de 7 planetas que ocorrerá amanhã, logo após o pôr do sol, dia 28 de fevereiro, né? Então vai ser visível de todo o Brasil. Então 7 planetas estarão alinhados no céu. E para acompanhar esse fenômeno é necessário o uso de equipamentos telescópicos para observar os 7 planetas, tá, gente? Mas desses 7, 4 estarão visíveis a olho nu, que é o Mercúrio, Vênus, Júpiter e Marte. Os outros planetas vão precisar realmente do uso do equipamento. Então estaremos disponibilizando nossos telescópios aqui em Arco Verde, que é o segundo melhor céu do país para se observar. O convite, então, está feito, Almir. Eu diria que quem conseguir ver esse alinhamento dos planetas amanhã
terá a mesma sorte, talvez, de ter ganhado na Mega Sena. Isso porque, Almir, a próxima aparição só deve ocorrer no ano de 2492. Nós não estaremos mais aqui. Puxa vida, que fenômeno interessante esse, hein? Valeu, Everton. Muito obrigado, então, pelas primeiras notícias do G1 no AB1 e até daqui a pouco. Até já, Almir. Valeu, até já. Agora falta 1 minuto para o meio-dia. Mudando de assunto, vamos falar sobre o carnaval aqui no estado. O galo gigante acordou lá na ponte Duarte Coelho, no centro do Recife, hein? Olha só, o galo da madrugada, o rei do carnaval de Pernambuco, está maior. Pela primeira vez, chega a 32 metros de altura. Esse ano, o galo tem uma mensagem de inclusão social, com um pedido de respeito às diferenças. No pescoço, ele usa um colar que representa o autismo. O cordão é composto por peças coloridas de quebra-cabeça, indicando que as pessoas que usam e precisam de uma atenção especial devem ser sempre atendidas. Olha que beleza! O galo também é um cidadão ecológico, feito com material reciclável, doado pela população. E também faz uma homenagem aos catadores de material reciclável e à cultura do carnaval, a exemplo da laúça, do frevo e do maracatu. Ele já está pronto para a folia desse ano. E você, hein? Vai viajar nesse carnaval? Bom, uma opção para se deslocar para outra cidade é contar com os carros de aplicativo. Mas alguns cuidados são importantes para quem deseja viajar dessa forma. Por isso, a gente vai falar com o Joel Almeida. Ele está chegando ao vivo e tem informações sobre a segurança do folião. Não é isso, Joel? Boa tarde. Isso mesmo, Almir. Boa tarde para você, uma ótima tarde para você que está conosco aqui no AB1. Entre essas dicas, essas orientações, inclusive da polícia, é nunca passar nenhuma informação pessoal de forma antecipada, nem durante a viagem para esse motorista desses aplicativos. Eu estou com o Bruno Vital, delegado da Interum, que vai dar essas orientações para a gente, para esse folião que vai viajar, já que é muito comum das pessoas pegarem a estrada para outros municípios para curtir esse período de festejos de Momo, né, delegado? Como é que essas pessoas elas podem evitar se tornar uma vítima nesse período? Boa tarde. Boa tarde. Tema muito oportuno neste carnaval. Além do esquema de segurança e todo o planejamento feito pela Secretaria de Defesa Social, pode o cidadão colaborar com a sua própria segurança. E uma das cautelas é a questão dos aplicativos, né, de viagens. Então, assim, o cidadão ele pode se certificar, primeiramente, que é um aplicativo de confiança e oficial. Ele também pode se certificar das avaliações do condutor, certo? E a terceira cautela, entre tantas, é também verificar, né, se o veículo que ele solicitou é o mesmo que aquele que está chegando para buscá-lo, certo? Uma das cautelas importantes também é sempre ele ativar aquela função que permite que outra pessoa da família ou um amigo acompanhe a sua viagem. Então, é importantíssimo que ele evite, né, qualquer tipo de veículo clandestino, dando sempre preferência àqueles aplicativos oficiais, sempre certificando que aquele veículo que contratou foi aquele que chegou para buscá-los. Bater uma foto da placa, informar ao pai, à mãe, ao marido, à esposa, né, que está entrando naquele veículo e que a viagem vai durar aquela quantidade de tempo e que entre em contato nos próximos minutos. Lembrando que a maioria absoluta dessas pessoas são profissionais, né, de confiança, são profissionais que estão ali trabalhando naquele momento de carnaval, mas o cidadão ele sempre deve se certificar de que está em segurança dentro daquele veículo. Tem muita gente que trabalha, né, fazendo essas viagens dentro desses aplicativos ou até mesmo em grupo de caronas nas redes sociais. É importante também que essas pessoas que vão ser passageiros tenham esse cuidado prévio, como o senhor explicou, mas também não fornecer nenhum dado, nem cartão de crédito e nem pagamento antecipado. Exatamente. Nesse período cresce algumas denúncias nesse sentido, então deve o cidadão, né, se resguardar com relação a passagem de informações como o endereço, certo? Dados pessoais, pagamento antecipado não deve fazer, né, só depois da corrida, certo? Evitar também dar informações pessoais, quanto tempo vai viajar, para onde vai viajar. Então, acho que as informações devem ser mínimas, se restringir apenas o lugar para onde vai. Então, todo cuidado é pouco, tá certo? E a gente deseja, né, que todos tenham um carnaval seguro, né, que brinquem com moderação e que realmente seja um momento realmente de descontração e de felicidade para todos.
Muito obrigado pelas informações. Conversei agora com o Bruno Vital, delegado da Dinterum aqui do Agreste do Estado, que passou essas informações muito relevantes sobre esse período carnavalesco. E é importante também ressaltar, reforçar aqui, se foi vítima, procurar uma delegacia para poder prestar um boletim de ocorrências. Almir, eu volto com você. Joel, muito obrigado, hein, pelas informações. Essas orientações são sempre muito valiosas. Muito obrigado. Pessoal, brincar o carnaval com segurança e respeito é um direito de todos. Por isso, vamos falar sobre a importunação sexual. Essa é uma prática criminosa que, infelizmente, também acontece durante os dias de folia. Então, Franklin Portugal está chegando ao vivo para falar sobre isso. É importante lembrar que toda brincadeira tem limite e existem atitudes que não podem ser consideradas uma brincadeira. Não é isso, Franklin? Boa tarde para você. É isso, Almir. Boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha no AB1. É muito diferente, né? O tom daquela brincadeira que seja saudável para uma conduta nociva sem o consentimento da outra pessoa. A gente está aqui para conversar sobre importunação sexual com a advogada e professora de Direito, Yeli Barros, conversando aqui com a gente. E é uma pergunta que muitos podem fazer, né, Yeli? Qual é a diferença entre importunação sexual e, de fato, assédio, né? Boa tarde. Boa tarde, Almir. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É super importante a gente saber a diferenciação entre importunação sexual e o assédio sexual. O assédio sexual, geralmente, ele decorre de uma relação de trabalho, de uma relação de hierarquia. Já em relação à importunação sexual, ela pode acontecer em qualquer lugar, com qualquer pessoa, e principalmente agora nesse período de carnaval, onde são várias pessoas que não se conhecem, que estão comemorando e estão pulando o carnaval juntos. Uma vez que essas pessoas estejam festejando, estão lá em um dos blocos da folia, como é que pode ser feita essa denúncia caso uma pessoa se sinta vítima da importunação? Existem vários postos policiais que ficam disponibilizados durante esse percurso da festa. Então, eles podem procurar, sim, os postos policiais, fazer a denúncia lá, e eles podem também já levar as testemunhas que estavam lá presentes, que presenciaram o fato. Até porque, como são pessoas que geralmente não se conhecem, então é sempre bom já levar a testemunha para dar os maiores informativos, as maiores características para poder encontrar quem estava praticando esse tipo de crime. A gente pode falar de punições e penalidades para quem praticar esse tipo de crime. Hoje o Código Penal ele já prevê uma punição de pena de reclusão de 1 a 5 anos para quem pratica importunação sexual, o que não vai só de uma multa, já vai diretamente para a reclusão. O que pode caracterizar de fato esse comportamento do cometimento do crime da importunação sexual? É aquela insistência nociva frente ao não consentimento da outra pessoa? O que a gente pode dizer a respeito? Aquela insistência forçada, sabe? A partir do momento que você diz não, inclusive tem aquela frase do não é não, e você começa a insistir de maneira coercitiva, pegando no braço de uma forma mais agressiva, falando em tons mais agressivos, tirando certas brincadeiras que você percebe que não tem essa conotação, já tem uma conotação diferenciada. Todos esses comportamentos eles servem como forma de importunação sexual. Muito obrigado pela participação e os esclarecimentos aqui. Daqui a pouco a gente volta no AB1 Almir. Muito bem, Franklin. Muito obrigado. Essas orientações também são muito importantes, né? Consciência cidadã, respeito acima de tudo e até daqui a pouco, Franklin. Vamos seguindo porque o estoque de sangue do Hemop Garanhuns está baixo, hein? E nós estamos aí, às vésperas do carnaval. Por conta disso, a unidade tem convocado os doadores. Afinal, com o aumento dos casos de urgência nesse período do ano, a doação de sangue se torna ainda mais necessária. Olha só. A geladeira que armazena bolsas de sangue de fatores negativos no Hemop Garanhuns deveria estar cheia, mas há poucos dias do carnaval a realidade é bem diferente. A preocupação é grande, já que a unidade atende 21 municípios da região. O Hemop, desde janeiro, está nessa preparação, convocando a população, sensibilizando grupos para fortalecimento dos estoques. A gente vivencia um carnaval muito forte no nosso estado e aí a gente precisa estar preparado enquanto Hemop para atender às demandas transfusionais que surgem durante o período carnavalesco. Diante da baixa no estoque, Marcos e Fernando decidiram ir cedo ao Hemop para fazer a doação de sangue. Há mais de 20 anos, os dois mantêm esse compromisso ajudando a salvar vidas. Eu sou doador há mais de 20 anos, sempre fazendo esse ato de amor em prol a outros seres humanos, né? Outras vidas que necessitam, né, do nosso carinho, né? Para mim é muito bom estar doando sangue, salvando outras vidas através do meu ato, né?
e peço que o pessoal venha doar sangue, que a cada bolsa de sangue que seja doada, de 3 a 4 vidas são salvas pelo ato de amor que a gente faz através da doação. A demanda por sangue aumenta neste período devido ao risco de acidentes. Os bancos de sangue precisam estar com estoques suficientes para salvar vidas. A doação de sangue é um procedimento rápido, seguro e pode salvar até 4 vidas. Podem doar pessoas entre 16 e 69 anos que estejam em boas condições de saúde e tenham pelo menos 50 quilos. Quem consumir bebida alcoólica deve aguardar 12 horas antes da doação. Você precisa estar saudável, tá certo? O que é estar saudável? Você, no momento, não pode estar com nenhuma doença aguda. Não pode estar com febre, não pode estar agora resfriado, com Covid, não pode estar com diarreia, que no momento está tendo um surto aqui na região. Você também tem que ter dormido bem à noite. O que é dormido bem à noite? Pelo menos 6 horas de sono. E você precisa estar alimentado. Ou seja, se você vem doar pela manhã, tem que ter tomado café. Se você vem doar à tarde, tem que ter pelo menos almoçado. Quando você faz a doação aqui no Hemop, você tem direito a um lanche depois da doação, e aqui no Hemop Garanhuns sempre tem um suco para hidratar antes da doação. Porém, se você chegar aqui sem estar alimentado, infelizmente você não pode doar por sua segurança, porque se você doa sem estar alimentado, você corre o risco de passar mal durante ou após a doação. Marcos reforça a importância da doação e convida mais pessoas a contribuírem para manter os estoques de sangue abastecidos neste período crítico. A gente sabe que acontece muitos acidentes e a gente não sabe quem é que vai precisar da nossa ajuda, né? Por isso que a gente vem e pede o incentivo da população que doe. Nesse gesto de amor, muitas pessoas devem se unir para salvar o próximo, que necessita da nossa ajuda. Muito bem. Agora vamos falar sobre uma polêmica aqui no Agreste do Estado, pessoal. Agricultores da região denunciam a volta do funcionamento de turbinas eólicas após a suspensão da licença para esse tipo de operação. Aí, eles reclamam dos impactos que as torres provocam nas comunidades e dizem que sofrem com os danos para a saúde física e mental, além dos danos ao meio ambiente também. Um silêncio que demorou 10 anos para voltar. Os agricultores comemoraram. Este aqui mostrou o barulho noturno de antes. E o silêncio do amanhecer depois. Veja se tem barulho. Só o da natureza. Em 2014, 3 parques eólicos com 107 aerogeradores foram instalados nos municípios de Caetés, Pedra, Saloá, Venturosa e Paranatama, no agreste de Pernambuco. As turbinas funcionam 24 horas por dia. O barulho é semelhante a uma turbina de avião. Algumas ficam a menos de 200 metros das casas dos agricultores. Uma pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco, com a participação da Fundação Oswaldo Cruz, denunciou que mais de 70% das pessoas que moram ao lado dos aerogeradores têm problemas como perdas de audição, zumbido, insônia e depressão. Um dos grandes relatos, que as pessoas se queixam muito é de não conseguir dormir, devido ao ruído que essas torres provocam o tempo inteiro. O agricultor Claudemir Salgado disse que o pai dele abandonou o sítio onde a família morou por mais de 50 anos. Ele botava a rede dele aqui à tarde, ficava vendo os pássaros aqui do lado bebendo água, ele alimentava os pássaros e hoje ele não pode mais fazer isso, Para protestar contra este impacto ambiental e social, 200 agricultores e indígenas acamparam na semana passada na Agência Estadual de Desenvolvimento Econômico. O governo de Pernambuco suspendeu a renovação da licença ambiental da empresa Ventos de São Clemente. Após a notificação da empresa, também são notificados o Operador Nacional do Sistema, que é um órgão federal, e a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que também é de ordem federal. Eles precisam tomar agora as medidas para que a empresa que está sem a licença de operação válida possa levar as consequências do eventual desligamento dos equipamentos. A coordenadora de Meio Ambiente do Ministério Público de Pernambuco disse que há um inquérito civil sobre o caso. Há 15 dias, a segunda perícia técnica sobre o nível de ruído das turbinas eólicas foi concluída. O laudo será anexado às investigações. Foi detectado ruído no limite noturno, mas não no limite diurno. Mas
a norma da ABNT legal, ela só entende satisfatório quando ambos os limites estão iguais ou menores ao limite legal. A promotora também disse que a Justiça de Pernambuco negou um pedido de liminar da empresa Ventos de São Clemente, que pedia urgência na análise do religamento das turbinas eólicas, alegando graves problemas econômicos, sociais e ambientais, e também o risco de fechamento da empresa. O Ministério Público não pode concordar que as famílias permaneçam no local e sigam sendo impactadas. A transição energética, ela é fundamental diante do cenário de emergência climática. Isso é um fato, isso é reconhecido tanto pelo Ministério Público, pelas comunidades, mas a questão é a forma como se faz essa transição energética. Apesar dessa decisão, no início da tarde, os agricultores enviaram vídeos mostrando que as turbinas voltaram a funcionar. Hoje é dia 26 de fevereiro e perdemos nosso sossego de novo, olha. Procuramos a empresa Ventos de São Clemente, mas ainda não tivemos uma resposta. Seguindo com o AB1, o Instituto Quest divulgou uma pesquisa sobre a aprovação do governo Raquel Lira. Foram ouvidas 1.104 pessoas no período de 19 a 23 de fevereiro. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. Vamos aos números. Em julho, 53% aprovavam. Em dezembro, esse número passou para 54% e agora são 51%. Os que desaprovavam eram 42% em julho, 42% também em dezembro e agora são 44%. Não souberam ou não responderam 5% em julho, 4% em dezembro e agora são 5%. O Instituto pesquisou ainda a opinião dos eleitores sobre a gestão da governadora. Veja. Em julho, 36% consideravam o governo regular. Em dezembro, esse número passou para 35% e agora são 37%. Os que consideravam o governo positivo eram 31% em julho. Esse número passou para 32% em dezembro e agora manteve os 32%. Os que consideravam o governo negativo eram 28% em julho, 29% em dezembro e agora 26%. Não souberam ou não responderam 5% em julho, 4% em dezembro e agora são 5%. E no próximo bloco tem AB Saúde. Hoje nós vamos falar sobre um mal que afeta muita gente, o alcoolismo. E ainda tem o AB Esporte e a gente vai relembrar a vitória épica do Afogados sobre o Atlético Mineiro. Esse feito na Copa do Brasil completou 5 anos, hein? 12h, 17 minutos, a gente volta já. AB1 de volta, 12h, 20 minutos e agora uma notícia triste, pessoal. Uma ciclista morreu após ser atingida por um táxi na manhã de hoje, no bairro de Santo Amaro, no centro do Recife. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento. As imagens são fortes. Segundo testemunhas, Luciana Guzmão, de 36 anos, estava numa ciclovia quando se desequilibrou da bicicleta e caiu na pista para veículos e foi atropelada em seguida. A vítima trabalhava no Tribunal Regional do Trabalho e estava seguindo para o expediente quando sofreu esse acidente. O ciclista Tiago Sabino, que andava atrás dela na ciclovia, disse que o taxista que permaneceu no local não conseguiu evitar o acidente. O serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado, mas o óbito já tinha sido confirmado quando a equipe de socorristas chegou ao local. E a gente vai seguindo com o seu AB1. Consultório aberto para o AB Saúde e o tema de hoje é alcoolismo, pessoal. Gessé Ascioli está chegando para falar sobre esse problema que é muito sério e precisa de tratamento. Uma boa tarde para você, Gessé. Boa tarde para você, Almir. Boa tarde para quem nos assiste. Pois é, um problema sério, né, que atinge aí uma parcela da sociedade e a gente vai tratar desse assunto agora no nosso consultório do AB Saúde. Vamos entender um pouquinho mais sobre essa situação, que inclusive é considerada uma doença. A gente vai entender um pouco mais na reportagem de Franklin, Portugal.
Sobre o alcoolismo, a Organização Mundial de Saúde considera como consumo regular a ingestão de álcool em 3 ou mais dias da semana. Já o uso abusivo é caracterizado pela ingestão de 4 ou 5 doses em uma mesma ocasião, para mulheres e homens, respectivamente. Segundo os dados, o abuso de álcool contribui para mais de 3 milhões de mortes por ano no mundo e mais de 5% da carga global de doenças e lesões. Se constitui também como um importante fator de risco para as doenças crônicas não transmissíveis, entre elas câncer e doenças cardiovasculares. Atualmente, a maior prevalência no uso de álcool nas capitais brasileiras está na faixa etária que vai dos 25 aos 34 anos, com 35,4% da população ingerindo bebidas alcoólicas. Por outro lado, a população acima de 65 anos representa a menor prevalência, 17,6%, assim verificado em 2023. Há ainda um estudo da Fiocruz, que indica que o consumo de álcool custa cerca de 18 bilhões de reais por ano ao país e causa 12 mortes por hora. A Organização Mundial da Saúde classifica a dependência de drogas como uma doença, um problema de saúde pública que afeta pessoas em todo o mundo. A genética é um fator de risco para o alcoolismo. Pessoas com casos na família precisam ter mais atenção. Outro fator são as pessoas que são tolerantes ao álcool. Isso porque essas pessoas conseguem beber muito e não ficam embriagadas, e não param de beber facilmente. É importante também ficar atento a alguns sinais do alcoolismo. São eles: perda de memória constantemente, ficar agressivo após ingerir álcool, comer e dormir muito mal, beber sem nenhum motivo evidente, possuir dificuldades em parar de beber depois que começa, exibir sintomas de abstinência quando uma pessoa fica por um longo período sem beber. Pois é, uma série de consequências, né, para quem tem o consumo excessivo do álcool, o alcoolismo, né, que é tratado aí como doença, e para isso a gente vai conversar agora com o Dr. Tunay Galvão, que é médico psiquiatra. Doutor, uma boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores do AB1. Uma satisfação imensa falar sobre um tema muito importante, que é o transtorno por uso de álcool, um tema que muitas vezes ainda é negligenciado e existem muitas dúvidas sobre esse tema, né? O que é, quantidade, enfim. Então, é sempre uma boa oportunidade para podermos desmistificar um pouco questões como essas. Pois é, a primeira pergunta vem da Maria José, da cidade de São Caetano. Ela pergunta o seguinte: por qual motivo, sempre que eu tomo bebida, me sinto depressiva depois? É um sinal de alcoolismo? Perfeito. A pergunta de Maria José é muito oportuna. Na realidade, o álcool ele tem uma ação depressora no sistema nervoso central. Da mesma forma que nós temos medicações que são antidepressivas, medicações que tendem a melhorar o humor, o álcool ele funciona como uma substância que causa um efeito contrário. Então, tanto pode ser uma sensibilidade individual, talvez a dona Maria José tenha uma sensibilidade maior ao álcool, isso pode fazer com que pequenas quantidades de álcool já causem sintomas depressores, mas, em linhas gerais, fazer consumo de álcool de uma forma regular pode sim levar a sintomas depressivos, sobretudo no dia seguinte. É curioso que o álcool ele tem uma ação, no primeiro momento, eufórica, ele desinibe e causa uma certa euforia. Após algumas horas do uso, existe uma tendência de já começar a ficar deprimido, inclusive no dia seguinte, isso tende a se intensificar. A segunda pergunta é do Eduardo Lima, aqui de Caruaru. Ele pergunta o seguinte: quando a pessoa é considerada alcoólatra? Eduardo, essa sua pergunta é muito importante, muito pertinente falarmos a respeito disso. Na realidade, existe uma tendência de nós considerarmos o alcoolismo, o transtorno por uso de álcool, não necessariamente por uma quantidade, mas pelo grau de prejuízos que esse consumo traz na vida do indivíduo. Existem pessoas, e todos nós podemos citar exemplos, que demoram para fazer uso de álcool, mas quando faz por dias seguidos, a gente chama de binge, e isso acaba trazendo um impacto muito significativo na vida desse indivíduo. Outras pessoas não bebem em grande quantidade, mas bebem em pequenas quantidades, vários dias seguidos, trazendo prejuízo, sofrimento, disfunção executiva, perdendo o trabalho. Então, a partir do momento que o indivíduo ele não consegue, ele passa a beber mais do que ele planeja, a partir do momento que o álcool começa a trazer um impacto, seja social, seja um impacto laboral, a partir do momento que existe um sofrimento relacionado ao uso, ou que ele começa a precisar
de doses cada vez mais altas de álcool para que ele sinta uma satisfação, a gente já começa a considerar que essa pessoa ela pode ter um transtorno por uso de álcool. Temos uma pergunta que vem de Santa Cruz do Capibaribe. O José Lima pergunta o seguinte: como orientar uma pessoa que está se tornando alcoólatra? José, esses casos são sempre muito difíceis, são sempre muito desafiadores. O primeiro passo é não ter uma postura combativa. Não é dizer, você está se tornando, usar palavras que muitas vezes podem gerar um certo desconforto, é tentar trazer para a reflexão. Então, olha, o que é que você acha sobre o consumo de álcool? Você talvez possa estar consumindo mais álcool do que deveria. Vamos tentar refletir a respeito desse seu padrão de consumo, tentar fazer com que ele mesmo diga quais são os aspectos hoje da sua vida que o álcool tem prejudicado, na família, no trabalho. Então, tentar trazer uma postura mais reflexiva. Isso, normalmente, tem mais chances de dar certo do que uma postura mais combativa. E tentar se mostrar disponível para ajudar no cuidado. Falar que o uso excessivo de álcool está associado a inúmeros problemas, mas que existe tratamento, se mostrar ali como uma rede de apoio. Isso pode ser uma boa estratégia para conscientizar as pessoas que estão fazendo uso exagerado de álcool. A pergunta seguinte é da Mariana Silva, mas meio que contemplada nessa resposta, doutor, porque ela pergunta como ajudar um alcoólatra que não quer ajuda, e aí eu já aproveito para colocar aqui a Erivânia Freire, que é de Santa Cruz do Capibaribe, e ela pergunta como acalmar um alcoólatra. Perfeito, são duas perguntas muito pertinentes, de fato. Primeiro, essa pergunta de como ajudar alguém que não quer ajuda é sempre um desafio muito grande, mas a primeira fase é da contemplação, é fazer com que a pessoa perceba que ela está numa situação que não é habitual, que aquele uso de álcool dela não é social, com uma postura acolhedora, tentando trazer para aquela pessoa que existe possibilidade de melhora. Com relação a acalmar, existem várias fases no uso de álcool. A abstinência, muitas vezes, ela necessita de intervenção médica. Então, se o indivíduo está muito agressivo no contexto de uma abstinência ou da libação alcoólica, se ele bebeu demais e está muito agressivo, talvez, inclusive, vale a pena buscar ajuda médica. Mas, em linhas gerais, tentar desescalonar. Nunca ser agressivo, nunca gritar mais, nunca no momento de libação. Quando o indivíduo está alcoolizado ou se ele está na abstinência, não é o momento de gritar, de brigar. Isso não vai trazer bons frutos. Então, tentar desescalonar, trazer para um ambiente mais tranquilo, tentar oferecer ajuda, mostrar-se disponível, mostrar que aquilo ali tem saída. Muitas vezes, na maior parte das vezes, as pessoas que têm transtorno por uso de álcool, elas têm um desejo genuíno de parar. Mas, por se tratar de uma doença crônica, por se tratar de um grande desafio suspender o uso de álcool, essas pessoas sem um suporte adequado acabam não conseguindo. Então, mostrar-se disponível, mostrar-se capaz de ajudar é sempre uma estratégia muito positiva. Muito obrigado, Dr. Tunay Galvão, psiquiatra, que conversou conosco hoje no consultório do AB Saúde, falando sobre esse tema tão importante. Almir, eu volto contigo. Importante demais, Gessé. Valeu, muito obrigado pelas informações, hein? Como a gente acabou de ver, o apoio é muito importante também para as pessoas que sofrem com o alcoolismo. Em Garanhuns, por exemplo, existem 4 pontos de acolhimento dos alcoólicos anônimos. Leonardo Costa está chegando ao vivo e tem as informações para a gente. Boa tarde para você, Leonardo. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na B1. A gente está falando de uma Irmandade Mundial que ajuda e que pode continuar ajudando muitas pessoas. Eu vou conversar agora com a doutora Marta Guimarães, que é psicóloga e amiga do AA há mais de 20 anos. Doutora, chega para cá. Vamos conversar um pouquinho sobre essa situação aqui na cidade, 4 pontos de apoio, mas tem pontos de apoio em outras cidades aqui da região também, né? Boa tarde, seja bem-vindo ao AB1. Boa tarde. Sim, Leonardo. Nós temos 4 reuniões, né? Temos 3 pontos aqui em Garanhuns. Um fica na Avenida Simoa Gomes, aqui no bairro de Heliópolis. O outro no bairro de Heliópolis também, no Pastoral São Geraldo. E temos aqui um grupo Baraunas, que é no distrito de Miracica, para pegar a região das pessoas que moram mais nos sítios circunvizinhos, né? Mas também temos outros pontos, sim. Temos Bom Conselho, o grupo Papacaça, nós temos o grupo onde nós fazemos as reuniões sempre às 7 horas da noite para não atrapalhar o trabalho. Temos em Lagedo, temos em Canhotinho
E esses grupos acontecem mais de uma vez por semana, né? Para participar dos Alcoólicos Anônimos, é importante a gente ressaltar que não precisa absolutamente nada, pessoal. Só o desejo de participar da reunião. E para a gente finalizar, qual a importância desses grupos? Esses grupos, eles vêm mostrar a identificação de um problema de uma maneira geral, de um com o outro, né? Muitas vezes eu acredito, na minha mente, intrapsicamente falando, nas minhas emoções, né, no meu estado emocional, no meu estado psicológico, que somente eu talvez passe por esse problema. E quando o indivíduo ele procura os Alcoólicos Anônimos, ele se depara não somente com as pessoas que eles também precisam de ajuda, que também passaram por situações semelhantes às que o próprio alcoolista talvez tenha passado, e que ele traz esse acolhimento, essa identificação. Às vezes diz, isso só aconteceu comigo, essa amnésia alcoólica que todo mundo fala, eu não sabia que era tão ruim. E lá vai ter a preservação total da sua identidade, né? Como também haverá o acolhimento com a suspensão de julgamento. Você está ali, não precisa ser você acreditar ou pensar, se você for para os Alcoólicos Anônimos, que você será um alcoolista. Mas você pode ali também ir para pegar informações, para pegar mais... de saber qual é o estágio, muitas vezes, que você se encontra. Às vezes você pode imaginar, poxa, será que eu estou com um problema? E, de fato, talvez lá você identifique que realmente você tenha esse problema, essa dificuldade com o álcool, né? É desenvolver a doença que é incurável, que é crônica, que é progressiva. E que Doutora Marta, a conversa é muito longa, mas eu vou ter que devolver. Muito obrigado. Eu vou falar para o pessoal de casa, busca mais informações, perdeu tudo, vai lá no nosso portal, anota, vai buscar de fato informação, porque toda ajuda é muito importante. A gente está falando de uma Irmandade Mundial que já ajudou muitas pessoas e que pode te ajudar. Almir. Leonardo, muito obrigado pelas informações, e a gente lembra que aqui em Caruaru também tem unidade do Alcoólicos Anônimos. O telefone para contato via WhatsApp é o 819-9956-7356, repetindo, 819-9956-7356. E vamos seguindo, o AB Esporte está no ar, Mavian Barbosa está chegando e a gente vai falar sobre feitos históricos na Copa do Brasil. Oi, Mavi, boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, para todo mundo ligado aqui no AB1. O Boninho vem comigo, porque, Almir, se tem zebra, a gente precisa falar do Afogados, né? Ontem completou 5 anos do jogo histórico da Coruja diante do Atlético Mineiro, uma classificação que marcou o futebol pernambucano e a cidade sertaneja. 5 anos se passaram, mas para essa turma parece que foi ontem. O momento mais marcante que Afogados já viu na história do futebol. A cidade de Afogados da Ingazeira, no sertão pernambucano, foi o palco de uma das maiores zebras da história da Copa do Brasil. Pela primeira vez na história, disputando uma competição nacional. Elimina o Atlético e avança na Copa do Brasil. O jogo, válido pela segunda fase da competição, colocou frente a frente o poderoso Atlético Mineiro contra o até então desconhecido Afogados. E depois de um empate no tempo normal em 2-2, a partida foi decidida nos pênaltis. E foi aqui, nesse gol, que surgiu um dos grandes personagens daquela edição. O goleiro de boné, o responsável pela eliminação do Galo na Copa do Brasil. Alan na bola, defendeu o Waller! Com o seu estilo inconfundível, o Aleph pegou 2 cobranças e ajudou a equipe pernambucana a embolsar R$1,5 milhão por avançar de fase em 2020. Era um Davi contra o Golias, né? Podemos ser assim. Então, um orçamento grande do Atlético e a gente conseguiu anular o Atlético dentro do Vianão com o apoio do nosso torcedor. A Copa do Brasil é um campeonato que as zebras gostam de aparecer. O Cruzeiro sabe bem disso. No ano passado, o Souza da Paraíba, com um orçamento 40 vezes menor, conseguiu eliminar o time mineiro na primeira fase. E essa lista de time grande sendo surpreendido tem outros nomes. Em 2002, o Palmeiras foi eliminado na primeira fase pelo Asa de Arapiraca. Tem também as zebras que foram longe e levantaram o troféu. O Santo André foi o campeão em cima do Flamengo no Maracanã em 2004. E no ano seguinte, o Paulista de Jundiaí surpreendeu o Fluminense e saiu do Rio de Janeiro com a taça.
Só que hoje, essas zebras vivem momentos bem diferentes. Longe das conquistas, o Santo André disputa a segundona do estadual. Já o Paulista está na 4ª divisão, enquanto o Afogados acabou de ser rebaixado no Campeonato Pernambucano. Mas o sonho de voltar a disputar uma Copa do Brasil segue vivo. Muito importante a Copa do Brasil para o Afogados, e a gente espera que no futuro, não sei se eu, mas o outro presidente que vier, outros, poderão tentar conquistar mais uma, porque realmente financeiramente é muito importante a Copa do Brasil, importantíssimo demais. É importante e marca a história de um clube assim de forma definitiva, né, Mavi? Pois é, Almi, assim, 5 anos se passaram, infelizmente esses anos para Afogados não foram do mesmo jeito do que essa partida aí, né? O Afogados acabou de ser rebaixado, como a gente viu, para Série A2 do Campeonato Pernambucano. Já foram 2 rebaixamentos em 5 anos. A ideia do Afogados, Almi, com esse dinheiro da Copa do Brasil, era construir um CT lá na cidade. O problema é que no mesmo ano desse jogo, pouco depois, veio a pandemia, né? Então o Afogados precisou usar o dinheiro da premiação para pagar o elenco e dar conta dos custos do time sem público no estádio. Então o dinheiro acabou, né? A premiação da Copa do Brasil, em resumo, acabou, né? O Afogados recebeu ali quase 2.600.000, esse dinheiro foi embora, também com premiação e tudo mais. O que vale é essa boa lembrança do Afogados. A gente espera que o time possa recuperar esses bons momentos na Copa do Brasil, que a gente possa ter os nossos times aqui do interior disputando essas grandes partidas que fazem um bem danado pra gente. Não é isso, Almir Villanova? Exatamente, Bavian Barbosa. Muito obrigado pelo AB Esporte de hoje. Eu que agradeço a cobertura completa do nosso futebol. Todo mundo já sabe, GE, Caruaru e região. No final de semana tem jogo, 1/4 de final do Campeonato Pernambucano, tá bom? Valeu, Mavi. Aquele abraço para você. Até amanhã. A seguir no AB1 tem mais uma reportagem especial sobre maternidade. Hoje o assunto é o puerpério, período com muitos desafios que as mamães enfrentam logo após dar à luz. Agora, 12h39, a gente volta já. Então o seu AB1 está de volta, 12h43 e a gente vai ver um pouquinho mais do movimento do trânsito nesse momento aqui na Princesa do Agreste. Rua Rui Limeira Rosal. A gente está vendo a movimentação tranquila nesse instante, esses veículos que seguem no destino ali do bairro Petrópolis, do Parque 18 de Maio, da Feira de Caruaru. À esquerda, os veículos que descem, né, de outros sentidos, porque tem esse encontro também aí do Vassoural, de Santa Rosa, e muita gente deve estar acompanhando o AB1 por lá também. Daqui a gente manda um grande abraço. Imagens ao vivo na telinha da Asa Branca. E agora tem notícia boa para os estudantes que estão se preparando para o Enem. O Cursinho Popular Edilson de Góes está com inscrições abertas, hein? Franklin Portugal está voltando ao vivo. São quantas vagas, hein, Franklin? Pois é, Almir, de volta aqui ao AB1 para falar que são mais de 600 vagas e o Cursinho Popular é mais que tradicional, né? Tem mais de, aliás, 23 anos, exatamente, mais de 20 anos e 23 anos aqui na capital do Agreste, conversando agora aqui com o professor Carlos Soares, que é o coordenador do cursinho. Nesses 23 anos aí, né, deixando todo um legado de aprendizado, o que as pessoas devem fazer, como é que elas fazem para se inscrever e aproveitar essa oportunidade? Boa tarde. Boa tarde a todos, abraço, Almir. Na verdade, esse cursinho ele já está consolidado na comunidade, né? Todos conhecem e todos sabem da fama dele de aprovação nos vestibulares e no Enem. Veja, as inscrições começaram ontem e vão até o dia 14. O aluno basta entrar no link da bio, ele acessa no Instagram, Cursinho Popular Caruaru. Repetindo, Cursinho Popular Caruaru, ele lá no link da bio preenche o formulário e está inscrito. No dia da aula inaugural, que é no dia 15 de março, aí a gente confirma a inscrição dele. Muito simples. Entra no Instagram e faz sua inscrição. Tudo de graça, professor? Tudo gratuitamente. O Cursinho Popular, ele é totalmente oferecido pela Prefeitura Municipal de Caruaru, tá? Através da Secretaria de Educação. Então, todo o material gratuito, os melhores professores da região, eu digo, sem dúvida, Almir é testemunha. Então, veja, você vai ter uma grande equipe, um local maravilhoso, totalmente climatizado, aulas de professores muito experientes. Então, você, aluno que está cursando o 3º ano
ou que já concluiu, essa é a oportunidade de você melhorar a tua preparação, tá? Pegar aquele tempo perdido e recuperar. Porque o nosso objetivo é fazer de você, fera, um profissional na tua área, seja ela qual for. Então, nosso objetivo é transformar o fera em profissional. Sei que as aulas são no auditório da Fafica, as aulas são realizadas lá, mas a partir do dia 15 de março, quais os dias de aula durante a semana? Sim, o cursinho funciona aos sábados, das 13h30 às 17h30. Todos os sábados, começa no dia 15 com um grande aulão com o professor Menelau Júnior e vai até a véspera do Enem. O Enem que geralmente é em novembro. Muito obrigado pelas informações aqui, então. Volto com você, Almir. Valeu, Franklin. Muito obrigado pelas informações. Abraços aí para o professor Carlos Soares, querido professor Sussu. Valeu, Franklin. Agora a gente volta para a redação para conferir outros destaques do G1. Everton Freitas tem outras informações sobre as mudanças no saque aniversário do FGTS. Everton. Exatamente, Almir. Essas mudanças começam a valer a partir de amanhã. A gente, inclusive, falou sobre esse assunto ontem aqui no AB1 e desde esse anúncio do governo federal, alguns trabalhadores estão com dúvidas com relação a como realizar essa consulta do saldo dos valores do FGTS, como também do extrato, aquele demonstrativo que mostra os valores que as empresas repassam para a conta do FGTS do trabalhador mês a mês. De acordo com as informações do governo federal e também da Caixa Econômica Federal, atualmente existem 3 opções para que o trabalhador possa realizar essa consulta. Pelo aplicativo do FGTS, que pode ser baixado gratuitamente no celular, também pelo próprio site da Caixa Econômica Federal ou ainda por SMS. No G1 a gente tem o link disponível para que os interessados possam realizar essa consulta e por lá a gente explica também que a partir de amanhã, data em que o presidente Lula deve assinar a medida provisória. Essa medida então visa garantir que os trabalhadores que tenham optado pelo saque aniversário possam sacar os valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Na regra atual, até a data de hoje, só podem sacar esse valor após o período de 2 anos. Mas, de acordo com essa medida provisória, quem foi demitido sem justa causa de janeiro de 2020 até a presente data vai poder então ter essa oportunidade, essa opção de sacar esses valores, movimentando assim, de acordo com o governo federal, a economia do país, tendo em vista que aproximadamente 12 bilhões de reais devem ser disponibilizados a partir do momento em que o presidente assinar essa medida provisória. Lá no G1, então, Almir, tem todos os detalhes para que os trabalhadores possam tirar todas as suas dúvidas. Muito bem, e no G1 também tem informações importantes sobre o que abre e o que fecha, o funcionamento das coisas aí no Carnaval e também na data magna de Pernambuco, né, Everton? Exatamente, Almir. O Carnaval está chegando, está batendo na porta, tem muita gente que está aí já arrumando a sua mala para curtir o Carnaval, seja no interior do estado ou também na capital pernambucana, mas tem gente que quer também aproveitar esse período para resolver algumas pendências, já que vai folgar ao longo da próxima semana. E no G1, então, a gente traz a lista dos serviços que vão funcionar ao longo da próxima semana aqui em Caruaru. O comércio, por exemplo, poderá funcionar na segunda e na terça-feira, assim também como na quarta-feira. De acordo com as informações que foram divulgadas pelo Sindiloja, no sábado de Carnaval, o comércio abre normalmente e o domingo, segunda e terça fica a critério de cada comerciante abrir ou não a loja. Já no feriado da data magna, no dia 6, na próxima quinta-feira, de hoje a 8, também haverá o funcionamento do comércio. O comércio pode funcionar normalmente nesta data. Lá no G1 a gente separou outros serviços, como os horários dos centros de compras, também informação importante para o trabalhador que está em busca de uma oportunidade. A Casa do Trabalhador aqui da cidade não vai funcionar ao longo da próxima semana e volta no dia 10 de março. No G1 tem todos os detalhes para que todo mundo possa se organizar e aproveitar esses dias da melhor forma, Almir. Everton Freitas, muito obrigado pelos destaques do G1 nessa edição do AB1. Bom batente para você e até amanhã. Até amanhã, Almir. Valeu, Everton. Agora é meio-dia, 50 minutos e quinta-feira é dia de conferir mais uma reportagem especial sobre maternidade. Hoje o assunto é puerpério,
um período delicado em que a mulher se torna mãe e passa por mudanças físicas e mentais. Então, vamos ver exemplos de quem vivenciou esse período, cheio de desafios, superações e muito amor. Todo período gestacional é de grandes mudanças corporais na mulher. No puerpério não é diferente. Essa é uma fase cheia de surpresas e transformações que vão muito além do que normalmente se fala. E se engana quem pensa que essa mudança é apenas física. A mente da mulher, que agora é mãe, também enfrenta um turbilhão de emoções e adaptações enquanto aprende a navegar pelas águas da maternidade. Tudo isso acontece por causa da queda nos hormônios de estrogênio e progesterona. É um período, né, que você tem grandes alterações, né? Você tem alterações físicas da mulher, né? Tem alterações hormonais e alterações emocionais. Então, essas alterações, quando elas perduram por mais de 15 dias, de choro, de tristeza, de irritabilidade, de explosão, de falta de cuidado ou rejeição, né, pelo bebê, ou cuidado excessivo, né, que gera um transtorno com relação ao ambiente familiar em si, é importante que a gente observe e peça ajuda. Maria José é mãe de Rafael e Tereza. Precisou aprender a lidar com os sentimentos para cuidar de si e também do bebê. Primeira experiência foi aquele medo, né? Meu Deus, será que eu vou conseguir cuidar? E será que... Ai, meu Deus, foi aquela agonia. E ele precisou de ficar, né, alguns dias lá na maternidade, na incubadora, que ele precisava tomar banho de luz. E para mim foi muito angustiante, tá? Isa, nossa, como eu sofri. E aí começou, assim, aquela mistura de sentimentos. Ficava feliz porque via Rafael, ele estava ali vivo, né? Mas também ficava triste em alguns momentos. E assim foi todos os 40 dias, assim, essa subida de sentimentos. E eu ficava triste, eu ficava feliz. E eu dizia, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E o que me ajudou foi partilhar, né, com meu esposo, pedir ajuda, né, às pessoas que estavam ao meu redor e também me entender. Durante o puerpério, a mulher pode vivenciar o baby blues. São momentos de tristeza passageira, choro fácil, irritabilidade, dificuldade para dormir, sensação de sobrecarga. Esses sentimentos normalmente aparecem entre o 2º e o 5º dia após o parto e geralmente desaparecem após 2 semanas. No meu pós-parto, eu vivenciei o baby blues. Me olhava no espelho e não me reconhecia. Perguntava para mim mesma quem sou eu e não sabia responder. Chorava sem motivos. Foi um momento difícil que parecia que nunca ia passar, mas passou. Diferente de algumas mulheres que passam do baby blues para a depressão pós-parto, um estado onde os sintomas são mais intensos, o tempo de duração também. A gravidade desses sintomas pode interferir na capacidade da mãe de cuidar de si mesma e do bebê. No Brasil, de acordo com uma pesquisa da Fiocruz, 25% das mães sofrem com depressão pós-parto. A partir de 15 dias, né, uma tristeza mais intensa, choro fácil, irritabilidade, alterações no sono e uma disfuncionalidade grande com relação aos cuidados com o bebê, aos cuidados com a própria pessoa, aí sim nós podemos ter um quadro de depressão pós-parto. Verônica é mãe de Antônio e José. Nas 2 gestações, ela passou pela depressão pós-parto e até hoje faz tratamento. Eu tinha a sensação de não querer de jeito nenhum ficar só, né? Às vezes quando o Tiago saía, meu esposo saía para fazer alguma coisa, já começava aquela angústia, né? Era uma sensação que eu ia desmaiar, era uma sensação de que eu ia morrer. E quando o bebê começava a chorar, no caso os meus 2 bebês, né? Porque a diferença de um para o outro é só de 1 ano e 1 mês, né? Era horrível, assim, eu tinha vontade de sair correndo, sabe, de deixar eles chorando, eu tinha vontade muitas vezes de matar eles, né? Isso para mim era o mais difícil, mais sofrido para mim, né? Porque eu não estava suportando o choro deles, é como se estivesse espremendo minha cabeça, assim, naquele momento. Né? Aí foi que a comunidade conseguiu um especialista para mim e ela passou a me dizer, olha, vamos tratar isso vai dar certo, é assim, é desse jeito. E falou com o meu esposo que eu não podia de jeito nenhum ficar sozinha,
né? Até porque eu não estava em si, na minha sã consciência mesmo. Então foi questão de 6, mais ou menos a 7 meses que ele ficou comigo dentro de casa, sem me deixar sozinha de jeito nenhum. Quando ele precisava ir na rua fazer alguma coisa, uma das minhas irmãs missionárias ficava comigo e eu me sentia segura com alguém. Porque quando eu vinha a sensação, eu deixava ele, uma das meninas, com os meninos, e ia para fora respirar um pouco, sabe? Para ver se aquele pensamento ruim passava. E hoje está bem melhor, né? Eu tomo medicação, mais ou menos eu vou tomar aí durante 1 ano. Essa medicação tem me auxiliado muito bem, né? Ainda faço tratamento mensalmente, né? E minha fé também, né? Tá ali rezando, confiando, os irmãos ajudando, meu esposo ajudando. E eu me determinei a dizer assim, não, eu vou conseguir ficar só com os meus filhos. Eu vou dar conta. Diferente do que muitos pensam, não é só o recém-nascido que precisa de cuidados. A mãe recém-nascida também precisa ser acolhida, ouvida, cuidada, respeitada. Afinal de contas, ela gerou e trouxe ao mundo um novo ser, uma nova vida. Agora é 12h57. Carnaval chegando, mas há quem goste de ficar longe da folia. E entre as opções existem os retiros religiosos, que oferecem uma programação para esse período. Inclusive, os preparativos já começaram nesses espaços. Veja na reportagem. Lugares como este, onde a tranquilidade transmite uma sensação de paz, têm se tornado cada vez mais comuns para quem busca fugir da grande movimentação que é natural ao período de carnaval. Por aqui é possível aproveitar essa época do ano para descansar a mente e se aprofundar na fé. Com isso, essas comunidades religiosas se preparam para o período oferecendo atividades em retiros fechados, onde as pessoas passam o período inteiro reclusos. Mas há também aqueles que são abertos e possibilitam que as pessoas aproveitem o momento de forma livre. Nessa comunidade católica, os retiros acontecem todo ano, sempre nesse período de carnaval. Kellen Nunes fala sobre a relação histórica dos retiros com a comunidade e a importância de momentos como este para as pessoas. A comunidade nesse ano está no jubileu, 25 anos, né, de existência da comunidade católica Restauração, e o retiro de carnaval foi uma das primeiras obras de evangelização, né, que surgiu no coração desse carisma, e já faz aí cerca de 20 anos que ele acontece, e é o carro-chefe da nossa evangelização. Né? É lá que a gente reúne, a entrada é franca e a gente reúne a maior quantidade de pessoas para viver essa experiência no amor restaurador de Deus. O momento de reflexão também oferece diversas atividades para que os participantes possam interagir. E há espaço para todas as idades, inclusive com momento para as crianças. A gente tenta alcançar todas as idades no retiro de carnaval. Então, a gente tem o espaço Pedacinho do Céu. Então, se você vai com a sua família, a sua criança, você não tem preocupação com a criança. Tem as tias, né, que vão estar lá fazendo com que a criança viva um retiro de carnaval diferente, festejando, mas também sendo evangelizada. E a gente tem o espaço do IJW, que é para adolescentes. O adolescente ele tem uma fase única na vida dele. E ali a gente também trabalha numa linguagem, um retiro de carnaval para eles diferente, dessa forma que eles sejam alcançados também, né? E o resto da galera fica todo mundo junto lá, vivendo essa pregação, essa adoração, esse louvor, todo mundo junto. Essa outra comunidade, que tem mais de 20 anos de atividade em Caruaru, realiza o retiro de carnaval desde a sua criação. Uma das responsáveis pela obra fala da temática que tem relação direta com o que a igreja celebra. O retiro traz essa proposta de mudança e, como você falou, né, esse descanso, o descanso sobretudo da alma em Deus, que é o que vai fazer a gente experimentar algo novo. E assim fazer com que a nossa vida realmente tome um novo sentido e mude, né, definitivamente. Tiago, que também é um dos responsáveis pela comunidade, explica como as atividades deverão ser distribuídas ao longo dos dias. Nós vamos ter missas, pregações, louvor, né, para o pessoal que vai ficar interno, né, que vai dormir no retiro fechado. À noite também vai ter festas temáticas. Então, durante todos esses dias vai ter atividades e também vai ter um momento dedicado às crianças também, tanto no domingo como na segunda e na terça. Em Caruaru, na comunidade Restauração, o retiro será realizado de
1º a 5 de março. A programação contará com alojamento, retiro kids, pregação, missas, louvor e adoração. E acontecerá na própria comunidade no bairro Inocope. Atividades que também são comuns na comunidade Obra de Maria, que acontece de 1º a 4 de março no prédio da Escola Técnica Nelson Barbalho. E amanhã tem Som em Sotaque no clima de Momo. Bora ver quem são os convidados. É quando o vento sacode a cabeleira e a trança toda vermelha. Um olho cego vagueia procurando. E é neste clima de especial de carnaval que o Som em Sotaque chega na sua casa amanhã, na nossa telinha da TV Asa Branca. Presença do maestro forró aqui, ó. Cíntia Barros, mostrando o que há de melhor do nosso carnaval. Vai! E daqui a pouco tem o Panorama CBN. Hoje a gente vai conversar com a presidente da Fundarp, Renata Borba. Vamos falar sobre o carnaval em todo o estado de Pernambuco. O Panorama começa às 2h na Rádio que Toca Notícia. E o AB1 dessa quinta-feira está terminando aqui, desejando uma ótima tarde para você. A gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Valeu, pessoal!